Rússia, um país que está extremamente polarizado há 3 anos, um país que é constantemente julgado e analisado por chamados especialistas em Rússia na TV. O problema é que a maioria desses especialistas raramente ou nunca esteve na Rússia. É exatamente por isso que quero dar, no meu canal, uma plataforma para convidados que realmente viveram na Rússia e conhecem o país de verdade. E hoje eu tenho exatamente esse tipo de convidado aqui, Dr. Oliver Kempkins. Oliver viveu muitos anos em Moscou e trabalhou como executivo de alto nível no maior banco russo, o Sberbank. Assim, ele teve ampla visão da economia, cultura e sociedade russas. Além de gestor, dedicou-se à pesquisa e ensino. Ele lecionou na Universidade Stanford, na Califórnia, e na renomada Escola de Negócios Skolkovo, uma das melhores da Rússia. Diferente de muitos especialistas de TV, Oliver realmente entende da Rússia, mas essa relação é recente. Oliver cresceu com pais alemães, sem ligação com a Rússia, e foi aí que iniciei nossa conversa. De onde vem essa conexão com a Rússia? Depois falamos sobre como é a vida na Rússia e a opinião dele sobre quando e como a guerra na Ucrânia terminará. Então fiquem até o fim se quiserem ouvir a opinião dele. Agora vamos à primeira pergunta. De onde vem sua ligação com a Rússia? Sim, como eu cheguei à Rússia, acho que existem 2 ou 3 caminhos que contribuíram para isso. O primeiro caminho foi, sem dúvida, que em algum momento, aos 15 anos, eu sempre fui muito interessado em história. Morando em Essen, ou nascido em Essen, lá não se tem nenhuma ligação com a Rússia. É preciso dizer isso também. O setor de ocupação britânico, né, ou seja, né, a Grã-Bretanha, ou de modo geral o inglês, já tinha uma grande influência lá. E isso, claro, também era o espírito do tempo entre nós, o espírito dos anos 90, final dos anos 80, ou seja, anos 90 não havia nada de russo. Sim, mas sempre fui muito interessado em história, que era a minha matéria favorita na escola. Curiosamente, meu professor de artes também gostava muito de história. Ele disse: "Preste atenção, Oliver, meu filho viajará com o Volksbund para o leste europeu." Sim, isso não seria para você? Eu posso, no Volksbund, assistência alemã aos soldados de guerra, nome complicado, né? Isso não me dizia nada, mas tinha um programa de 2 semanas na época, e é isso. Sim, aos 14, 15 ou 16 anos, é a primeira vez viajando sozinho nas férias, sem os pais. Essa ainda era uma época em que não existia Google em todo lugar, e a gente ainda não estava conectado em todo lugar, mas sim, a vida toda era bem analógica. Foi uma daquelas típicas viagens de juventude, sim, uma viagem educativa para jovens, e era barata, e de certa forma era bem interessante e empolgante. E então o destino seria Volgogrado, na época Stalingrado. Minha mãe era totalmente contra, pois também não tinha ligação com a Rússia e achava muito longe, mas surgiu uma segunda alternativa. Era em Sigulda, perto de Riga. Ela achou que estava tudo bem, bom o suficiente. Era longe o bastante para me interessar, mas perto o suficiente para minha mãe ficar tranquila. Fomos para Riga, foi bem legal e divertido, e eu acabei me enturmando bem rápido, não tanto com o grupo alemão, mas sim com o grupo russo-letão, e isso foi bem legal. Assim, eu sempre mantive contato, e essa viagem foi muito marcante, então eu passei a ter uma visão totalmente diferente, muito positiva do leste europeu, e como acontece, acabei indo para Munique para estudar. Minha primeira namorada foi uma alemã de origem russa que estudava em Munique. E então eu fiquei com ela fui para Moscou e para outros lugares da Rússia, e assim as coisas foram acontecendo. Esse foi, digamos, o primeiro caminho, e depois trabalhei no exterior, morei também por um curto período, como disse, nos Estados Unidos por 2 anos. E design thinking era um grande tema na época. Eu ensinei isso em Stanford, em parte na J-School, e então houve um convite na época da Skolkovo Business School. Eles falaram com o meu professor da época, que era o diretor de todo esse instituto. Eles perguntaram se ele queria dar aulas em Moscou, mas ele recusou devido à idade e viagens. Sabendo que eu queria voltar para a Europa, ele disse: "Aqui, fale com Oliver, ele já esteve algumas vezes na Rússia." As coisas evoluíram novamente desde 2013. Depois, passei alguns anos na universidade, em Skolkovo e outras. Depois, trabalhei na Boston Consulting como consultor externo. Sim, exatamente, consultor externo. Acho que é assim que se diz, consultor externo, é esse o nome. Eu participava quando o Sberbank surgiu e a Erkundung fez uma proposta. Interessante, sim, já conversamos sobre isso pessoalmente. De fato, nem você nem eu somos alemães russos. E que os alemães que realmente têm uma ligação com a Rússia, estão cada vez mais raros, e que é muito raro, sim, encontrar essas pessoas. Eu estudei na Rússia por 6 meses, e devo dizer que 80% dos alemães que estavam lá eram alemães russos. Isso é interessante, pois sinto que ou você é alemão russo e tem essa ligação, ou precisa haver alguma coincidência.
Mas por isso é ainda mais interessante ter alguém lá ou ver alguém cuja trajetória de vida você se identifica um pouco? Por isso eu quero te fazer algumas perguntas, porque você já tem essa conexão com a Rússia há muito tempo. Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o seu tempo na Rússia antes da guerra, durante e depois. E primeiro quero começar te perguntando como é essa comparação. Você esteve na América, nos Estados Unidos, na Califórnia, e Moscou a gente já imagina que é bem diferente. Quais são as diferenças? E também, em relação ao seu trabalho, como é trabalhar em uma empresa nos Estados Unidos em comparação com o trabalho no Sberbank? Como é a vida profissional? Quais vantagens e desvantagens? Sei que a pergunta é longa, mas pode compartilhar sua experiência? Claro, posso tentar abordar esse assunto. Eu já tinha comparado um pouco a vida no último podcast com o Philip Hopf, onde eu disse que, na verdade, a vida em Moscou é simplesmente mais moderna. Duas coisas sobre isso. Morei nos Estados Unidos, na Califórnia, há 10 anos e muita coisa mudou desde então. Mas mesmo quando eu fiquei mais tempo na Rússia em 2013 ou 2014, ou a partir de 2013 e 14, a vida lá já era mais integrada, mais moderna do que a vida na Califórnia. Naquela época, você já podia sempre fazer compras ou ir a restaurantes. Acho que há vários motivos. Moscou, como capital centralizada, difere de São Francisco, que é mais local. Lá há outras legislações, entre outros fatores, mas eu sempre achei a vida mais fácil e definitivamente mais agradável em Moscou. Tá se sendo- Sim. Acho que tem mesmo. Uhum. Inicialmente concordo com você, pois também comentou isso com o Sr. Hopf. A qualidade do serviço é incrível. Poucos aqui na Alemanha pensam assim. Mas só o fato de, como você disse, poder fazer compras 24 horas por dia, 7 dias por semana, de poder chamar um Uber a qualquer momento, porque o Uber custa. Também não custa nada e você faz tudo pelo aplicativo. Não sei se ouvi isso de você, sobre a carteira de motorista, que quando você é pego por radar, pode resolver direto no aplicativo. Verdade, você disse isso na entrevista, então ouvi diferente. Isso é impressionante. E os benefícios nos Estados Unidos provavelmente também são bons. O clima, claro, é uma grande vantagem. Em São Francisco faz frio normalmente, mas na Bay Area, onde eu morava, um pouco mais ao sul, 30 quilômetros ao sul de Palo Alto, é quente. Mas há uma diferença de 10 a 12 graus ao entrar em São Francisco, no que já faz diferença. São Francisco, claro, tem outras qualidades. A qualidade da comida é basicamente boa, mas claro, você precisa ganhar mais dinheiro. Sim, e trabalhando na indústria de tecnologia em Moscou, há empregadores suficientes. Yandex, Grupo Meru, Sberbank, Alfabank, WTB e muitos outros que, claro, todos têm uma afinidade muito forte com tecnologia, especialmente os conglomerados mistos ou bancos. Lá você ganha, lá você simplesmente tem muito mais poder de compra em relação aos Estados Unidos. É assim mesmo com a qualidade da comida, eu acho. Temos que admitir, né? O custo-benefício em Moscou é maior. E além dos táxis, não é só comprar, você pode receber tudo em casa. O que eu achei super interessante, tipo, você pode pedir à noite. Recentemente tivemos uma reunião dessas, quando eu estava em Moscou de novo, e de repente havia cerca de 10 pessoas no meu apartamento. Eu só tinha um computador, queríamos música, então pedimos uma caixa de som e ela chegou em menos de uma hora. Essas são pequenas coisas, isso é bem legal. Mas isso é decisivo para minha felicidade? Não, não é, mas é simplesmente uma comodidade legal. E se eu tivesse um problema aqui, teria o mesmo problema lá. E lá as coisas são entregues rapidamente. E essa caixa é só um exemplo de muitas outras coisas que você pode pedir para entregar. Você pode até chamar um massagista às 11 horas da noite. Frequentemente trabalhávamos até tarde. Eu e minha ex-namorada morávamos juntos. O massagista vinha regularmente em casa às 10 horas e trazia sua maca. E essas são, claro, algumas coisas que a gente pensa. Sim, claro, faz sentido. Fisioterapia é bem mais barata. Fui lá ano passado e agora de novo com cotovelo de tenista por causa do esporte. Marquei consulta, custa uns 25 euros. Sim, e essas são coisas que acontecem. Eu consigo marcar a consulta bem rápido para o dia seguinte porque tem bastante disponibilidade. Agora sempre fica a questão da qualidade, mas eles também não são tão ruins assim. Isso também é claro. Claro que sempre vem um pouco o contraponto. Bom, será que todo mundo pode pagar por isso? Não, nem todo mundo pode pagar. Isso é claro, mas será que todo mundo nos Estados Unidos pode pagar? Também não, né? Isso não dá para esquecer, né? A diferença salarial lá é grande, mas muitos conseguem pagar. Você concorda? Sim, a gente sempre argumenta um pouco a partir de uma perspectiva alemã, talvez, quando se percebe Moscou e a Rússia com um salário diferente, aí é claro que é outra coisa. E o outro ponto é, Se me permitir, só mais um ponto sobre o salário, é importante. Ouço isso sempre, mas o salário médio na Alemanha não é tão alto.
Sim, isso também fica em torno de 2.000 e poucos líquidos e com uma taxa de propriedade de, sei lá, 34%. Sim, enquanto na Rússia, acho que a taxa de propriedade está acima de 90%. Ou seja, praticamente todo mundo. Quem mora lá também é proprietário. Desde 2022 a situação mudou. Antes, qualquer pessoa podia adquirir propriedade. Eu tenho muitos amigos que compraram algo nos subúrbios de Moscou por 30.000, 40.000 euros. Sim, eles ganhavam 20.000 líquidos por ano e ainda recebiam mais 2 salários como bônus. Ou seja, o imóvel era quitado em 3, 4 anos e não em 40 anos, como na Alemanha. É, isso mesmo. E agora o período de estabilidade dos juros também mudou, aqui sim e na Rússia também. Claro, Sim, mas com salário fixo a vida muda, concordo. O poder de compra hoje é quase igual ao da Alemanha. E como você disse, propriedade e outros fatores contam. Mas o que eu ouço muito nos comentários é que Moscou não é a Rússia. E eu sempre dou uma risadinha, porque acho meio bobo esse comentário de dizer que a capital não é a Rússia. Entendo que dizem que Moscou não representa todo o país e que a maior parte do dinheiro vai para lá. Também é importante destacar que falamos do ponto de vista de Moscou e São Petersburgo. Claro que na Sibéria é diferente, claro que no Extremo Oriente também é diferente. Mas sim, sempre que eu digo algo positivo sobre a Rússia, o primeiro comentário é sempre: você está falando de Moscou, isso não é a Rússia. não, mas mesmo assim, Moscou, Petersburgo, Ekaterimburgo, e eu queria falar sobre Vladikavkaz, no leste, Vladivostok. Exatamente, sim, são claro, isso é naturalmente já um centro urbano de, sei lá, 35 milhões de pessoas ou algo assim. Está claro que a população urbana das cidades, Kazan também pode ser incluída, acho que Grozny em partes também pode ser incluída, e com certeza Volgogrado pode se incluir também Yaroslavl. Tambov faz parte da área de influência de Moscou, assim como a região de Moscou pode ser considerada como tal. Assim já se chega a uma representação bastante grande da população russa. Claro, se eu moro no Extremo Oriente, Kamchatka ou Chantimansk, aí é diferente, isso é evidente. Mas mesmo assim, em Tyumen, em Tomsk, em Surgut, a vida não é tão diferente assim de Moscou, porque lá também existem grandes empregadores. O comentário não está totalmente errado, mas isso também não significa que o que estamos dizendo está completamente errado. Sim, é verdade, mas sempre existe um certo grau de verdade, digamos assim. Interessante ter essa visão novamente, especialmente para quem ainda não viu a entrevista do Sr. Haupt. E o que também me interessa agora é que, em algum momento, aconteceu a invasão da Rússia na Ucrânia, e eu ainda estava estudando na Rússia em janeiro de 2022, ou seja, um mês antes do início da guerra. E no meio dos estudantes, todo mundo dizia que era só jogo diplomático, que era uma distração, que nada iria acontecer. Então, essa era a opinião dos estudantes da bolha estudantil, e agora você tem uma outra bolha social, vou chamar assim. Então, já dava para perceber isso com você. Como era no Sberbank? Qual era a sua percepção e a dos colegas? Era previsível ou não? As tropas se posicionaram na fronteira, mas, como disse, ninguém esperava por isso. Por isso, acho interessante começar falando sobre como isso foi percebido. Sim, então isso não tem nada a ver com o Sberbank. Eu também fazia parte, de certa forma, da comunidade de especialistas e, por causa da minha namorada na época, também da comunidade russa. Então, eu acho que isso acontece com as pessoas que têm um certo entendimento político, que já havia preocupações de que a Federação Russa estivesse falando sério agora. Foi assim que eu quis chamar isso, mas, por outro lado, ninguém conseguia imaginar isso também. Ao mesmo tempo, essa carta foi enviada amado ou publicado pela LPI. Com essa lista de exigências, acredito que os americanos também responderam a essa carta, se não me engano. Mas o conflito é conhecido desde 2007. Foi aí que Putin, acredito eu, pela primeira vez revelou de forma surpreendente para muitos na Conferência de Segurança os interesses de segurança da Federação Russa. Desde 2014 ele evoluiu e acabou escalando por falta de solução. Provavelmente há diferentes pontos de vista sobre isso. Os russos dizem, claro, que o Acordo de Minsk não foi implementado porque o Ocidente ou a Ucrânia dizem que o Acordo de Minsk não foi implementado, porque a verdade provavelmente está em algum lugar no meio. E no final, é uma falta de confiança que existe entre os atores envolvidos e o tema da comunicação. E até certo ponto, provavelmente
elemento subordinativo está presente nisso, ou seja, a quem se concede o quê? Por isso, acredito que, por essa perspectiva, não foi tão surpreendente. No meu círculo de amigos, tínhamos quase certeza de que haveria conflito. Isso teve algum impacto em nós? Não, na verdade não, porque a gente ainda tinha esperança de que não acontecesse, já que o custo seria alto demais para todos os lados, para ser justo, e eu ainda vejo assim hoje. Acho que é um conflito que poderia ter sido evitado, Sim, e eu uso conscientemente o termo conflito. Talvez eu receba um ou outro comentário sobre isso, mas é simplesmente assim. A natureza é conflito, que poderia ter sido evitado. Para evitar conflitos é preciso fazer concessões. Acho que o dilema de segurança, que foi bem descrito nos anos 70, o que vemos hoje é a continuação de um dilema de segurança que voltou à tona, que em princípio temos dois atores racionais que agem de forma racional em suas próprias lógicas, mas isso leva a uma instabilidade global e irracionalidade. E é isso que estamos vendo agora. Não se trata de certo ou errado, mas sim de tentar, em princípio, acalmar a situação. absolutamente sim. Você mencionou o artigo de jornal que foi publicado alguns meses antes. Quais eram as exigências? Alguns meses depois, o conflito começou. Eu também me lembro desse artigo de jornal. Acho que era sobre a Ucrânia nunca se tornar membro da OTAN e a outra condição, essa eu não me lembro agora. Eu tinha duas muito importantes em mente, mas havia várias outras que também merecem ser mencionadas. Do ponto de vista russo, é compreensível terem interesses de segurança, assim como é natural que ambas as partes ajam racionalmente conforme sua perspectiva. Talvez tenhamos sido ingênuos demais nossa geração, mas vocês conseguiram prever isso. Nós também, claro, não queremos aceitar isso, por isso eu também disse que o comportamento não mudou necessariamente, mas é claro que foi assim. Que influência a gente realmente tem, então? E para mim sempre foi importante, de alguma forma, mostrar a cara, e de certa forma, sim, de certa forma. Você disse isso logo no começo. Na verdade, não existem tantos. Nicht sem ligação com a Rússia em Moscou ou na Rússia, é simplesmente assim. Então, eu acho que na faixa etária abaixo dos 40 anos que vivem permanentemente lá em Moscou, e eu diria que já nos conhecemos há menos de 10. Sim, E se você olhar agora, a geração que tem uma boa relação com a elite russa, classe média, seja lá o que isso for, normalmente são pessoas de 50 a 70 anos. Atualmente, sim, claro, muitos foram socializados na Alemanha Oriental, isso é evidente, mas não só muitos foram socializados na Alemanha Oriental, simplesmente são muitos mesmo. Nesse período da Glasnost e Perestroika em diante, que depois passaram para cá, e isso, claro, também contribuiu para isso. A RDA era um estado satélite da União Soviética, sempre teve relação com a Alemanha, mas hoje essa relação praticamente sumiu. Sim, e é por isso que eu sempre disse, quando eu olho agora, meus camaradas e amigos da minha idade que estudaram, que agora também pertencem à classe média ou alta russa, sim, quero dizer, eles têm. Nenhum deles estudou na Universidade Humboldt ou na LMU. Sim, todos estudaram em Genebra, em Londres, em Nova York, na Sorbonne, sim, na Bocconi, mas nenhum estudou aqui. Sim, e em parte também na Áustria, na VU. E eu sempre achei isso, eu acho isso problemático, porque estamos falando de relações germano-russas, mas as relações germano-russas, na verdade, só existem no papel para muitos dos mais velhos. Agora também, naturalmente, por se exporem politicamente, com ou sem razão, infelizmente estão queimados. Isso também não pode ser esquecido. Sim, muitas dessas iniciativas agora são criticadas, as pessoas não se expõem mais, às vezes ainda se ouve falar de algum encontro do Waco, porque as pessoas acabaram sendo associadas ao estigma de serem amigas da Rússia, como dizemos em Moscou, tem a lepra dos russos, né? E aí ninguém mais quer ter contato com elas. Sim, isso é prejudicial, porque afinal vivemos todos em um continente. A Rússia é um país de grande extensão territorial no mundo, é um grande fornecedor de recursos naturais, isso é relevante para a economia alemã. Agora, é claro que sempre podemos discutir sobre isso e adotar uma postura ideológica, mas também podemos simplesmente ser pragmáticos. Sim, e eu sou fã do pragmatismo.
Com certeza. Eu também acho que, como você disse, as relações entre Alemanha e Rússia existem quase só no papel. E isso é uma pena, porque na verdade Alemanha e Rússia têm uma história rica com os alemães russos que já há séculos, desde Catarina a Grande, foram para lá. A maioria das pessoas conhece essa história, ou seja, sabe-se que existe uma história em comum e é uma pena que isso esteja diminuindo aos poucos agora. Talvez eu queira retomar esse ponto que você mencionou. De certa forma, dependemos disso. Não sei se essa é a palavra certa, mas sempre nos beneficiamos muito dos recursos naturais da Rússia. E isso, é claro, mudou com o início do conflito e depois também com o início das sanções. Quero te perguntar, pois você provavelmente avalia isso melhor que a maioria. A taxa básica de juros esteve recentemente acima de 20% na Rússia. Os preços estão subindo. Sim, eu também li sobre isso. Manteiga e outros produtos são citados como exemplo. Acho difícil avaliar de fora, pois a vida na Rússia ainda parece normal. Estive lá recentemente, assim como você, e não parece tão diferente. Ainda assim, há indicadores que mostram que as sanções podem ter impactado fortemente a Rússia. Por isso, queria saber: o dano das sanções à Rússia será duradouro e de longo prazo? E, em segundo lugar, quem você acha que foi mais prejudicado por isso? O Ocidente coletivo, digamos assim, especialmente a Alemanha ou a Rússia? Porque nós também pagamos um preço alto por isso. Empresas estão saindo da Alemanha devido aos altos preços de energia nos últimos anos. Quem foi mais prejudicado? Como você vê a situação na Rússia? Sim, essa é uma pergunta interessante, porque acho que pode ser debatida de forma bastante acirrada. Acho que é preciso diferenciar e fazer distinções. Em público, as sanções foram apresentadas como uma medida que seria implementada agora para den russischen operação acabar com a guerra russa na Ucrânia. Não é assim, e eu acredito que isso já era previsível. E agora pode-se discutir se isso foi simplesmente uma informação errada, se foi apenas repetido de alguém ou qualquer outra coisa, mas eu acredito que não é assim. Ou seja, as sanções não funcionam como prometido, mas já estão sendo úteis. Acho que é assim que devemos ver, ou seja, elas não funcionam ou não são úteis no sentido de acabar imediatamente com a guerra, com a situação lá embaixo, mas a longo prazo é um veneno que age lentamente. Acho que isso também foi visto em outros países, né? Se pensarmos no Irã, na Coreia do Norte ou em outros casos. Além disso, né, as sanções são abrangentes, parece que toda semana surgem novas sanções. Acho que o 16º pacote de sanções está sendo discutido agora, vamos ver o que mais vai acontecer. Isso certamente dificulta as coisas para a Rússia. Ao mesmo tempo, a Rússia, acredito eu, tem 55 mil quilômetros de fronteira externa e com muitos países vizinhos que agora, é claro, também se beneficiam disso e também se veem como beneficiários. Por isso, há sanções secundárias sendo aplicadas. Empresas comerciais no Cazaquistão, China, Dubai, Singapura, entre outras, começam a ser sancionadas. Acho que a promessa das sanções era diferente e a longo prazo elas realmente funcionam. Como está a situação na Rússia agora? Bem, dizem que é o keynesianismo de guerra, acho que é assim que chamam. A Rússia, mais uma vez, isso certamente fortalece o país. A população sempre foi bastante resiliente. E os colegas que sempre dizem que Moscou não é a Rússia, isso é verdade. Há muita gente, há uma grande parte da população que não é muito afetada pelas sanções. Aqui tratamos de preços de ovos e batatas, temas controlados e subsidiados pelo Estado, tudo isso é administrável. Enquanto a elite e a alta classe média de Moscou, São Petersburgo e outros lugares continuarem existindo, enquanto eles, de certa forma, eu acho, mantiverem seus confortos. Podemos também, isso também não será um grande problema, então, claro, os preços vão subir. Vamos ver, a gente vê a Turquia, que acho que ontem reduziu a taxa básica de juros de 50% para 47,5%. Sim, a taxa básica de juros russa está em 21%. Houve rumores de que subiria para 23 em fevereiro, para 25. Não fizeram isso. Ou seja, vê-se que a inflação está em pouco menos de 10% este ano, e que de alguma forma isso funciona. Dizem que os preços dos táxis sempre aumentam, foi o que eu vi, mas no final acho que isso é administrável. O mercado interno é realmente bastante forte e está bem intacto, isso também precisa ser dito. Claro que não é tão grande quanto o mercado dos Estados Unidos, mas está bem intacto. E nesse sentido, não acredito que a economia vai enfrentar problemas tão significativos em tão pouco tempo,
que alguém diria que a Rússia está diante de uma situação em que pode haver circunstâncias políticas, eu não vejo dessa forma. Isso é naturalmente que os investimentos que estão sendo feitos também servem, de certa forma, para impulsionar a economia, que eles não são necessariamente super sustentáveis, mas sim voltados para bens de consumo, né, mais ou menos. Isso também é claro, mas esse é um tema que acredito terá que ser abordado no futuro, e os tecnocratas e financistas russos também sabem disso. Por isso, quando se trata de cessar fogo, ou talvez até de esfriar o conflito, sempre será sobre isso. Também como se pode subsidiar a economia russa, não se pode esquecer disso. Agora existe uma grande indústria que se beneficia. Isso sempre acontece em tempos de crise e conflito. E quando ela para, há trabalhadores que ficam disponíveis novamente, ou seja, é preciso criar novos empregos, é preciso implementar novos programas sociais. E claro, também há pessoas que hoje no conflito simplesmente ganham seu sustento como soldados no campo de batalha. Ou seja, para essas pessoas também é preciso encontrar alguma coisa. Então, eu acho que isso é um pouco subestimado e que quando se conversa com a Rússia sobre algo assim como um cessar-fogo, é fundamental deixar claro que não basta suspender sanções em algumas áreas, nem será possível suspender todas totalmente. Acho que a União Soviética, as últimas sanções só foram suspensas 40 anos depois de terem sido impostas ou decretadas. Sempre será necessário discutir como garantir a estabilidade econômica no país. Sim, achei esse um ponto interessante porque a maioria pensa logo nas condições no solo e assim por diante. O direito de que as sanções sejam uma parte importante de uma solução de paz. Isso é contraintuitivo, como se diz em inglês. Não é muito intuitivo quando se pensa sobre isso, que se... Eu não quero falar sobre o plano Marshall, mas que se pense em ajuda financeira para a Federação Russa. Na nossa visão, eles são claramente o agressor. Já para os russos, vem como defesa preventiva, podemos debater isso. De novo, mas eu acho que toda essa rotulação simplesmente não adianta, isso não resolve o conflito, isso no máximo fortalece a própria posição, mas isso também não adianta, simplesmente não adianta. O que eu também queria te perguntar, para esse período, também agora, para as negociações, para o tempo depois da guerra, qual sua opinião? Acha que haverá paz em breve com Trump? Mesmo assim, isso não garante normalização imediata das relações. Quanto tempo levará para normalizar as relações e retomar voos diretos? E sobre a retirada das sanções, qual sua avaliação sobre o papel de Trump? Qual é a sua percepção sobre isso? Acho que ele disse recentemente que é mais desafiador ou mais complicado do que ele pensava. Li algo assim em algum lugar. Não sei se era uma citação direta ou apenas a interpretação de algo que ele disse. Acho que as pessoas subestimam isso, porque esse passo que a Rússia deu para defender seus interesses realmente foi significativo. Se é legítimo ou ilegítimo, para mim, tanto faz, porque de fato aconteceu. E esse foi, claro, né, um passo de grande alcance para a Rússia e para os atores envolvidos lá. Sim, eles estavam bem cientes disso, e por isso eu acredito que isso também gerou custos, custos não só do lado monetário, mas também nas relações internacionais. De repente, adotou-se uma posição completamente diferente, e por isso essa discussão sobre congelar a linha de contato. Sim, isso é simplista demais, isso é pensar de forma muito simplista. E eu também acredito que a história de que, na época, as negociações em Istambul aconteceram e depois, por algum motivo, sim, quero dizer, eu também conheço todos esses boatos, mas nós sabemos disso. Não sei, pois Boris Johnson também nunca comentou sobre isso. Mas essa situação em que se poderia ter encerrado um conflito desses em pouco tempo e não foi feito, também não houve vontade. Sim, e com isso também um pouco assim. Se isso é um ganho, eu também não sei, mas essa dependência da Ucrânia em relação ao Ocidente, que se manifestou de forma diferente, a tomada de decisões na Ucrânia, acho que não serão negociações fáceis e elas precisam ser abrangentes. E abrangentes significa linha de contato, né? Ou seja, reconhecimento de certas realidades, seja lá como essas realidades estejam agora. Sim, mas acima de tudo será sobre aspectos de segurança e também sobre aspectos econômicos. E eu não tenho certeza se todos no Ocidente estão cientes disso e até que ponto
Provavelmente é preciso dizer também os Estados Unidos em sua maioria. Sim, porque são um dos maiores apoiadores financeiros da Ucrânia. Claro, porque eles são um dos maiores apoiadores financeiros da Ucrânia. Até que ponto eles conseguem implementar essas questões, se são capazes de implementar? Porque os republicanos nunca foram um partido que fosse amigável com a Rússia, e Trump também, durante o seu primeiro mandato, impôs muitas sanções contra a Rússia. Então, claro, ele é alguém que traz um certo pragmatismo e provavelmente é a quem mais se atribui essa característica. Eu também diria isso porque ele simplesmente se sente menos preso às convenções. Isso é positivo, mas eu acho que devido à complexidade, eu não sei se ele consegue, se ele quer isso. Provavelmente também é bom, assim. Ele meio que fez um pouco de campanha com isso, exagerando um pouco nessa questão. Eu acho que ele quer sim, que ele gostaria de querer isso, né? Eu realmente acho que ele gostaria de querer isso, porque assim, ele certamente chegaria mais perto do Prêmio Nobel da Paz, Com uma iniciativa dessas. que ele também fez no Oriente Médio, sim, com Jared Kushner e os Acordos de Abraão. Ele também pressionou bastante lá, então eu acho que ele realmente tem um certo interesse pessoal nisso. Ele também não é um maníaco, como às vezes retratam. Ele também se orgulha disso. Sob seu governo, foi o primeiro presidente moderno a não iniciar uma nova guerra. Mas eu também acredito nele, que ele tem ambições de acabar com a guerra o mais rápido possível e continuar construindo sua reputação de pacificador nesse sentido. Eu também concordo com você, quer dizer, cada um pode pensar o que quiser sobre o Trump, mas o que foi feito pela mídia também foi um pouco de mau gosto. E agora vamos ver, tomara que tudo isso acabe, porque no final das contas, a vida humana está sempre em primeiro lugar, na minha opinião. Falamos muito sobre a Rússia, mas meu canal aborda toda a antiga União Soviética e pretendo viajar por todos esses países. Já visitei 9 dos 15 países e tenho uma playlist sobre isso no canal. Já vi toda a Ásia Central, os países bálticos, a Rússia. O que mais eu vi, basicamente, foi isso até agora. Eu também estive na Geórgia. Eu perguntei antes em quais países você já esteve. Você disse que visitou 14 das 15 ex-repúblicas soviéticas. Então eu quero perguntar, talvez, qual foi um país que te impressionou, que te fascinou? E talvez também um onde você diria que não precisa voltar, mesmo que seja difícil falar negativamente de um país. Eu sou basicamente uma pessoa curiosa, então eu estive em muitos, então eu diria em países assim. Acho que fui à Itália pela primeira vez há 4 ou 5 anos, pois sempre dizia que é um país. Posso viajar de cadeira de rodas, isso não é problema, mas ir ao Uzbequistão assim será difícil. Acessibilidade era basicamente meu ponto de vista. Por isso, acho que já vi muitos países exóticos na minha vida e achei que cada país tinha algo especial. A Geórgia, por exemplo, tem uma cultura totalmente rica. Então, naquela época, estive em Tbilisi e Borjomi, de onde vem a famosa água mineral salgada e rica em enxofre. Em Batumi, Um dos grandes resorts termais, em Sufumi, eu estava naquela época, um grande resort soviético no Mar Negro. A Armênia, eu acho muito legal por causa das pessoas. A cultura armênia eu acho assim, uma cultura muito especial, um país que, na verdade, foi o primeiro a sofrer um genocídio, não talvez, mas realmente o primeiro genocídio documentado. Outras regiões e povos também existiam, mas desenvolveram uma forte mentalidade de fortaleza. São pessoas calorosas, porém uma nação de comerciantes. Eles sempre gostam de prometer muito, mas fazem tudo por você. Um dos meus melhores amigos é armênio, mora em Londres, sim. Achei o Azerbaijão muito interessante. Sim, porque lá também conheci os chamados judeus das montanhas, que são um povo muito legal. Naftalan, uma cidade termal, onde você pode tomar banho em óleo pesado, sim. E Baku tem um centro histórico fantástico, acho que era isso. Alfred Nobel fundou sua primeira empresa de petróleo em Baku, local repleto de atrações. Falamos sobre a Rússia e também sobre o Daguestão, onde estive em junho. Não é um país independente, mas uma república autônoma, não sei onde. Cerca de 60 etnias vivem em uma área relativamente pequena, onde há diferentes línguas, comidas diferentes. Todos são muito hospitaleiros. Eles quase não veem ocidentais lá, especialmente alemães. Foi bem legal. Em breve virão, acho que nem precisamos comentar. Estônia, Itália, provavelmente uma das cidades mais bonitas da Europa. Riga, com uma ótima história alemã. Quando você vai em direção a Kaunas, Daugavpils e assim por diante, em direção à Lituânia, Vilnius Grande, quero dizer, aquilo era um reino, acho, né, um principado, né, um grão-ducado.
Ali é simplesmente história europeia. Ao mesmo tempo, você tem Belarus com uma população bem interessante. Sim, de certa forma, sim, ficando entre o leste e o oeste. As fronteiras mudaram o tempo todo, sim, também de certa forma no oeste. Sim, quase nenhum perfil, ou seja, os bielorrussos realmente têm pouquíssimo perfil. Ninguém sabe o que é isso. Eles têm uma história própria. Língua? Eles não têm língua própria, ainda é a União Soviética, né, Alexander Lukashenko, mas lá parece algo entre russos e poloneses, de certa forma são muito trabalhadores. Russos podem ser arrogantes, mas bielorrussos são simples e gentis, mantendo um pouco do estilo soviético, o que também é interessante. E aí você segue para a Ásia Central. Ainda não fui ao Turcomenistão, quero conhecer esse país. O Tajiquistão também é muito interessante e Dushanbe é uma capital realmente especial. Leninabad, hoje chamada Khujand, ou talvez ainda Khujand, antes era Leninabad. Ele se tornou um grande amigo meu, um taxista que conheci em Moscou. Sim, o Uzbequistão com toda a Rota da Seda, Bukhara, Samarcanda, tudo muito fascinante. Onde você vê as antigas casas de barro e ao andar por Bukhara encontra portões antigos feitos ou portas de madeira todas enormes com centenas de anos, mas que às vezes também são adaptadas em casas novas. Isso tem um romantismo oriental que hoje só se vê no máximo no Irã, onde também já estive. Sim, você não vê mais isso no Iraque, porque muita coisa foi destruída. Você também não vê na Síria, no Iêmen ou em Omã. Essa mentalidade da Rota da Seda ainda existe, o que é fascinante. E Quirguistão também um país legal, e Siku, um lago de altitude, uma cultura totalmente interessante, que também sempre transmite uma certa agressividade. Eu me lembro, teve uma vez na universidade lá, tem uma American University of Central Asia, eu dei uma palestra lá uma vez, e o reitor, que veio da Northwestern, um americano, um cara legal, ele disse para mim, Oliver, não saia à noite. Eu perguntei, por que não? Porque quando escurece, as pessoas começam a beber e depois ficam agressivas, né? Mas isso não me afetou. Sou alto, falo um pouco de russo e sempre sou amigável e educado, mas entendo o que ele quis dizer. O clima está estranho e sou o mais alto. A bandeira mais alta? Eu acho. Na Ásia Central, de alguma forma, está em Bishkek, na praça. E sim, isso é realmente interessante. Sim. E o legal é que você pode encontrar algo bonito em qualquer lugar, sim, e encontrar algo pequeno também. Sim, concordo. Cada país tem seu charme, pelo menos até agora é o que vejo. Eu achei a Ásia Central, tipo o Quirguistão, a natureza lá é incrível. Cazaquistão surpreendeu como as cidades realmente são. Sim, eu achei o Cazaquistão fascinante porque eu não imaginava que as cidades fossem tão desenvolvidas assim no Cazaquistão. E o Báltico é bonito. Preciso dizer que, para viajar, considero menos empolgante que outros países da antiga União Soviética, porque de certa forma é pequeno, aconchegante e tem seu charme, claro. E sim, Armênia, Azerbaijão, isso eu já posso adiantar. Para aqueles que aguentaram até o final, nossa entrevista, o que quer dizer aguentaram ou ouviram? Em, Quero fazer isso no ano que vem, no verão, dar uma passada pela Arménia, Azerbaijão, porque eu também acho que lá é muito bonito. E depois, a longo prazo, espero realmente poder viajar pela Rússia de verdade. Ou seja, fora de Moscou, São Petersburgo, ir para a Chechênia, para o Daguestão, para a Sibéria e assim por diante. Mas tudo bem, só quero fazer isso quando tudo isso acabar, quando as coisas se acalmarem. Ainda temos um longo caminho pela frente. Por favor, Mais velho que você? por favor. Eu sou um pouco mais velho que você? Exatamente, ainda temos tempo suficiente. Tempo. No final, são as pessoas que fazem o país. Isso sempre é crucial para mim. Posso ver muita coisa na Wikipédia, mas especialmente por você ter estado lá ontem, foi impressionante. Com certeza, essa foi uma das viagens curtas mais legais que já fiz. Recentemente estive em Yaroslavl, no Anel de Ouro. Foi muito legal, como mostra a imagem, o berço da ortodoxia, Yaroslavl, e foi interessante. E então, especialmente no inverno, quando o Volga está coberto de neve e congelado e depois coberto de neve de novo, menos 15 graus, e você anda por lá, não tem muita coisa melhor do que isso. Narração. Não. Sim, acho que, como você disse, são as pessoas, é sobre isso também, e é algo mais. Acho que quando se viaja por tantos países como a gente, é preciso ter esse espírito aventureiro dentro de si, porque muitos dizem simplesmente: eu quero ir para a Itália todo ano, o que também é compreensível, mas também é interessante viajar para esses países não convencionais. Então, com certeza tem algo especial nisso, e no seu caso, você é uma pessoa super versátil. Eu fiquei sabendo agora há pouco, durante a nossa conversa, que você vai lançar um jogo de tabuleiro, é super versátil academicamente e ainda é colecionador de arte.
Por isso, eu gostaria de voltar ao seu assunto, porque ele também está fortemente ligado à União Soviética, ao seu. Que você comentasse sobre sua arte ou o livro que escreveu. Prefiro não arriscar falar errado, então é melhor você contar de novo o que fez aí. Sim, com prazer. Como você mencionou, coleciono pôsteres de viagens soviéticos e acredito ter a maior coleção do mundo, que já foi exibida algumas vezes. Ela já esteve em Paris, 2 vezes em Berlim e também em Moscou. Ahn, a agência de viagem soviética se chamava Inturist, ou seja, turista internacional ou turismo internacional, e ela começou, na verdade, depois da Revolução de Outubro, agora, eu nem sei, 1921, 1922, foi constituída, acho eu. Ela passou a atrair turistas estrangeiros até o fim da União Soviética, e foi assim que primeiro tentaram com esses temas clássicos soviéticos, agora entre parênteses, tem que dizer, temas do realismo socialista, tentaram atrair clientes por agências de viagens parceiras ocidentais, mas isso não funcionou. E aí, em algum momento, perceberam, ok, na verdade precisamos copiar a publicidade do Ocidente ou nos inspirar nela e nos adaptar. Naquela época, havia um designer ítalo-suíço chamado Cassandri, que criou os pôsteres de viagem em estilo Art Deco dos anos 20 e 30 da Itália e da Suíça. E basicamente os soviéticos adaptaram isso para eles, que então produziam em pequenas tiragens usando impressão offset, pôsteres realmente de 1 metro por 60 centímetros produzidos no estilo Art Deco, sobre regiões de viagem, como por exemplo no Cáucaso, em São Petersburgo, Moscou, mas também, por exemplo, sobre a ferrovia transiberiana. E esses pôsteres, embora fossem feitos em impressão offset, eram pôsteres publicitários que muitas vezes simplesmente se estragavam. Eles não eram guardados nem documentados. Como há um pequeno mercado, sempre digo que os compro. No eBay, escrevi um bot que percorre todas as páginas do eBay no mundo todo, todos os dias às 14 horas. Mas eu também já comprei na Christie's. Então eu posso dizer que já paguei de 25 mil a 50 mil euros por um pôster. Uma loucura. 50 mil por um pôster, sim. Uau! Ah, isso meio que virou um hobby para mim. Faltam uns 40 para eu completar, também não está documentado quantos existem no mundo, eles também variam na qualidade. Então, entre os anos 20 e 40 era a qualidade top, grandes designers soviéticos trabalharam nisso, como Rodchenko e outros. Depois ficou mais barato. Tia, tem que dizer isso também. Os mais recentes não são tão interessantes, mas até 1958, 1959, os pôsteres eram realmente legais e escrevi um livro sobre isso, já que não há nada sobre o assunto. Em algum momento eu quis saber mais sobre esses pôsteres. A Inturist, a agência, ainda existe hoje, faz parte da Thomas Cook. Conheço o CEO, já fui patrocinado por eles e consultei os arquivos. Porém, com a queda da União Soviética nos anos 90, houve várias trocas de donos. Então, disse que era tudo o que havia. Escrevi um livro sobre isso e publiquei por conta própria. Também tenho um site onde falo sobre o assunto. É até um investimento interessante sobre o qual a gente nem pensa muito, então provavelmente você pode até revender essas coisas, mas tudo bem, isso é mais porque um pôster desses é impressionante o valor que às vezes está por trás disso. Mas aí você não só apresentou os pôsteres no livro, por assim dizer, como também escreveu algo sobre eles. Sim, Eu escrevo principalmente sobre a história da Inturist, da agência de viagem soviética, e sobre os artistas. São pequenas biografias, porque no Ocidente não existe nada sobre isso em russo. Eu diria que isso existe de forma dispersa, mas também não de maneira centralizada, porque o pôster nunca foi realmente um mercado de arte relevante. É um mercado de nicho voltado para apreciadores. Eu poderia vendê-lo de alguma forma, mas não é como se houvesse 50, 60 mil pessoas interessadas. É realmente um mercado de nicho. Eu também conheço mais 3 ou 4 outros colecionadores. Tem um milionário russo que mora em Nova York, ele coleciona isso. Há um japonês que mora na Polônia, estudou leninismo no Japão e hoje trabalha em uma embaixada. Ele também coleciona cerca de 15 exemplares. Há um comerciante russo em Londres que coleciona isso, mas acredito que nós sejamos os verdadeiros colecionadores. então quem tiver mais interesse, eu vou colocar um link na descrição do vídeo, aí dá para ver tudo isso e se quiser ler ou pedir. Fico até com inveja, você saiu na frente. Sempre penso no que posso fazer um dia sobre a União Soviética, algo que reúna tudo isso como um produto. Quero lançar algo meu. Isso teria sido interessante, claro, algo nessa linha, mas eu também vou pensar em algo legal. Além disso, Oliver, agradeço e digo que foi um bom encerramento para a nossa conversa. Obrigado por ter tirado um tempo para isso.
E é isso aí, pessoal. Escrevam nos comentários o que vocês acharam da conversa. Inscrevam-se no canal. E como eu disse, obrigado, Oliver, pelo seu tempo. Muito obrigado. Foi divertido, feliz ano novo. Obrigado para você também. Tchau.